Neste vídeo estarei dando continuidade à elaboração do circuito de partida direta com simulador logo da Siemens, usando o CAD Sima versão 3. Então, para dar continuidade, eu vou abrir o arquivo da aula anterior, vou selecionar aqui todos os arquivos para poder visualizar esse arquivo aqui, CAD S1. Vou mandar abrir o arquivo, vou maximizar ele, vou colocar aqui na posição da tela. E agora vou dar continuidade. Na aula anterior eu fiz esse circuito aqui, mostrei como utilizar as ferramentas para poder criar esse circuito de comando. Agora, eu vou dar continuidade para poder fazer a parte de telecomando, que irá fazer integrar todo o circuito de potência e comando para posteriormente estar elaborando uma lógica de controle. Então eu venho aqui em Input Output, essa tabelinha onde eu escolheria o PLC da logo. Uma vez que escolhi o PLC, agora eu vou fazer as alimentações e botar um dispositivo de proteção para esse PLC. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, na parte de proteção, vou pegar um disjuntor monopolar, vou colocar aqui, vou endereçar esse disjuntor dando duplo clique no ícone, chamar de F1. Vou pegar a linha de alimentação neutro, porque esse logo só funciona quando eu tenho uma linha de alimentação neutra incorporada a esse PLC. Se eu colocar duas fases não funciona, já fiz esse teste e não deu êxito na hora de colocar ele simulando. Vou inserir as bobinas de controle, vou colocar aqui duas saídas ativas. A primeira vai ser a bobina KM1, onde eu tenho os contatos aqui. A segunda saída ativa vai ser uma lâmpada de sinalização de status, para poder dizer, não, do porquê chamar de HN1, se o motor está ativo ou se está com uma sinalização. Uma vez feito isso, agora eu vou para os botões de acionamento. Vou pegar um botão de emergência, vou inserir o botão de emergência, vou chamar esse botão de S1, vou pegar um botão de desliga, vou chamar esse botão de SB1, vou pegar um botão liga para poder fazer o acionamento do comando elétrico, vou chamar de SB2. Vou inserir também a proteção térmica, o contato NF 9596 do relé que foi inserido aqui. E vou colocar o mesmo tag que eu taguei no circuito de potência, FR1. Agora, já montei todo o layout, coloquei meus dispositivos de acionamento, coloquei meus dispositivos de final de linha para poder fazer os controles finais. Vou fazer as alimentações, vou interligar. Primeiro passo, vou pegar aqui a linha de alimentação do neutro, vou alimentar o P2 do CLP. Depois, vou pegar essa alimentação e vou alimentar as bobinas e os A2 de cada uma das bobinas do KM1 e da lâmpada, o X2 da lâmpada. Fiz um erro aqui na construção da linha, vou remover e vou refazer ele ficando em delete para poder ficar ok. Agora pegar a linha fase, vou pegar a fase aqui, ó, fase T, vou alimentar o disjuntor. Do disjuntor vou alimentar os relés, as entradas dos relés Q2, Q1. Também irei alimentar o P1, que é a alimentação do PLC. Cuidado para que a linha não ultrapasse igual aconteceu aqui. Vou refazer aqui, ó. Já tem que ficar na base para que ele funcione. E agora vou pegar também essa linha de alimentação e irei agora alimentar todos os meus dispositivos de acionamento. Vou aqui, vou até o último elemento e agora vou alimentar as entradas de cada um desses contatos. Contato S1 irá para a primeira entrada e 1.
contato SB1 irá para a segunda entrada e 2. O contato SB2 irá para a terceira entrada e 3. E o contato térmico 96 irá para a entrada e 4. Observação: a emenda aqui não foi incorporada igual os outros. Então vem aqui, ó, o conector e coloca aqui fazendo uma emenda para o circuito. Eu já fiz toda a parte de telecomando desse circuito. Então se eu colocar, animar aqui, ó, na simulação, eu vou perceber o seguinte: meu PLC inicialmente está desligado. Então eu vou ativar aqui, ó, a seccionadora. Estou alimentando a entrada do disjuntor, que é F1, e o disjuntor que vai alimentar o disjuntor. Quando eu ativar esse disjuntor aqui, ele vai alimentar o logo. Uma observação: perceberam que os dois disjuntores foram acionados? Se eu desligar esse e esse, isso aconteceu porque eu cometi um erro. E esse erro vocês também pode acontecer com vocês. Colocar o mesmo endereço nos endereçamentos dos disjuntores. Se isso acontecer, você tem que vir e renomear, porque cada disjuntor recebe um tag diferente. Porque o programa entende o seguinte: se eu coloco o tag aqui F1, todos os contatos que tiver com esse tag, uma vez acionado aqui, eles vão inverter. E aqui é a mesma coisa. Se eu coloco vários disjuntores e colocar todos com o mesmo endereço, quando eu acionar um, ele irá distribuir para os outros. Se isso acontecer, é só vir e renomear. Agora eu vou dar um play novamente para a gente poder ver se eu corrigi esse problema. Ó, alimentei, vou acionar aqui F1, ó. Vai ver que o contato aqui, ó, não foi acionado. Vou alimentar agora o meu PLC. Observe, eu tenho uma alimentação, o I1 acionado, pegando o sinal da entrada habilitada de S1, SB1, tem um contato de SB2, eu vou acionar aqui, ó. Tá mudando? Agora aqui observe o térmico. Tu viu que o térmico, vou acionar por aqui, ele não está mandando energia para cá. Então isso quer dizer que essa alimentação aqui não foi feita de forma adequada. Então eu vou lá, dou um stop e refaço essa linha de alimentação que foi composta aqui. Tiro tudo, venho novamente. Pode ter cometido um erro na hora de ligação. Eu vou colocar e vou dar um play de novo. Vou alimentar, habilitar a seccionadora e o disjuntor. Agora você observe que 4 foi habilitado. Então, se isso acontecer, é só refazer a conexão a partir desse teste. Agora eu tenho um circuito montado para poder o que? Receber as entradas. Contudo, a saída ainda não foi feita ainda. Então, eu vou vir aqui agora no play, vou dar um stop, vou interligar a estrada dos gerais as entradas A1 da contatora e X1 da lâmpada sinalizadora. Feito isso, não tenho nada a fazer mais nesse circuito. Minha parte de potência está pronta, meu dispositivo de proteção para o disjuntor, todos os elementos do telecomando. Então, se eu der um play agora e alimentar o circuito, eu vou ver ele funcionando na lâmpada. Contudo, se eu aciono esse um aqui, ó, eu vejo ele acionando no I3, mas a contatura ainda não funciona ainda. Por que não funciona? Porque não tem nenhuma lógica inserida nesse telecomando. Para que isso funcione, eu tenho que criar vínculos entre os meus endereços, que é I1, I2, I3, I4, até I8. No caso aqui a gente vai trabalhar só com 4 bits. E as saídas com os seus correspondentes elementos, que são S1, SB1 para os elementos de entradas e KM1 e HL1 para os elementos de saída. E fazer uma lógica em FBD. Esse software, a versão 3, não tem a linguagem nada incorporada, só na versão 2. Então, dando continuidade, vou vir aqui na parte de entradas e saídas e vou pegar as tabelinhas, que são esses dois elementos. Pegar a primeira tabelinha. Pegar a tabelinha, vou colocar aqui na base inferior de entrada e pegar uma tabelinha de saída. Está aqui. Ok? E vou dar agora
os endereços, fazer um vínculo com essas entradas, essa tabela. Então eu vou pegar aqui agora, S1, ele está na primeira entrada, então eu vou vir aqui, ó, vou dar um duplo clique na minha entrada, ele abriu um pop-up, e agora eu vou fazer os vínculos aqui das variáveis, primeira variável, segunda até a outra, que são essas entradas aqui. Então na primeira, ele é traço S1, na segunda, ele é traço SB1, na terceira, ele é traço SB2, na quarta entrada, ele já recebe o tag do térmico, que é o traço FR1. E clique em OK. Feito isso, ele já atualizou os vínculos entre os elementos de entrada com as entradas do PLC. Agora eu vou fazer os vínculos com a saída. Dá um duplo clique, mesma forma. E vou vir aqui, ó, vou fazer o vínculo. Vou pegar esses elementos que estão aqui e vou inserir. Então, Q1, quem é Q1? É traço KM1. E a segunda variável, que é Q01, vai ser traço HL1. E vou clicar em OK. Fiz meus vínculos com as minhas tabelinhas de entrada. Feito isso, agora vou fazer minha lógica de controle. Vou sair da parte de entrada e saída e vou vir aqui para a lógica. Clicando em lógica, ele me dá N ferramentas. Ferramentas de portas em bloco, que são semelhantes às portas lógicas de trabalho eletrônico, com blocos temporizados, contadores, display para numérico, entradas e saídas, que são as penas, que são os vínculos com as entradas I1, I2 e 3, e a ligação. Eu não posso utilizar as ligações entre a lógica com as ligações fase, neutro, que são incorporadas aqui. Eu tenho que usar o ícone responsável sobre a conexão dessa lógica que está aqui. Então, primeiro passo, com a partida direta, eu vou pegar uma OR, vou inserir essa OR aqui, vou dar um duplo clique. É uma OR que tem duas entradas, mas eu posso ter até 5 com ela, e vou taguear aqui, botar como OR, que é uma porta ou segunda porta que eu vou pegar. Vou pegar uma aí, pegar uma porta aí, vou colocar o end, né? E vou colocar o tag aqui, ó, end. Mas quantas portas essa end terá? Terá o número de contatos que eu tenho na minha entrada, ou seja, na minha porta end eu tenho um sinal que habilita, que é o SB1, 2, um que desliga, que é o SB1, a emergência, e o térmico, para poder desabilitar a saída e um para habilitar. No caso, o SB2 vai ser a saída da OR. Então tem que ter uma, que é o S1, SB1, a saída da OR e FR1. Então tem que ter uma end com 4 entradas. Vem aqui, vou renomear end com 4 entradas e vou dar um play. Agora que eu tenho essa end com 4 entradas, eu vou colocar os endereços. Vou vir aqui, ó, na pena de entrada, no primeiro contato aqui. Vou dar um duplo clique, primeira pena, vou colocar a segunda, vou colocar a terceira e vou colocar a quarta pena. Dá um espaço aqui só para poder organizar melhor a arquitetura, e vou colocar aqui. E vou colocar uma pena de saída. Como eu tenho uma saída aqui que chama KM1 e a outra HN1, então são duas saídas sendo incorporadas. Vou colocar aqui. Vou fazer os endereçamentos e renomear cada uma dessas entradas com um texto, para poder saber quem é cada uma delas. Então eu vou clicar aqui, dar um duplo clique. Então a primeira entrada, ela não pode ter esse traço que é incorporado em nenhuma delas. Então você remove e coloca aqui I1. Vem aqui, ó, no texto e coloca quem é esse 1. I1 nesse caso é a entrada que está representando quem? Ó, o S1. Opa, então não pode ser essa entrada aqui, vou cancelar, não pode ser 1. Essa entrada aqui que vai na O, ela é o botão que liga. Então quem é a entrada do botão que liga? I3. Então eu vou vir aqui e vou trocar, colocar I3. Porque se eu colocar I1, no circuito não funciona. Então tem que prestar atenção quem são os elementos que ligam e desligam o circuito. Na O,
tem que ser o elemento que liga, então SB2. Então qual é a entrada dele? I3. Então eu posso também ver aqui, ó, pela tabela que foi incorporada. Então eu vou colocar aqui, ó, I3, ok? Agora vem com o texto e vou colocar ele o SB2. Agora eu vou para a próxima. Então aqui na end não faz diferença qual é a ordem que eu vou fazer, porque todas as condições tem que ser uma condição séria. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, vou apagar para tirar o traço, e 1, vou chamar esse de S1, vou clicar na outra, vai ser o meu SB1, que no caso é o I2, que eu vou chamar de SB1, dá uma direção aqui em cima, o símbolo, e vou para a última porta que eu vou chamar de 4, e vou dar o tag de FR1, ok? Esse tag vai estar me mostrando as entradas e quem é a conexão dos elementos. Agora vamos para a saída. A primeira saída vai ser o Q1, também entra na mesma regra, não pode ter o traço. E vou chamar, quem é Q1? Q1 é o KM1, então KM1 sendo incorporado. Vou para a próxima, vou agora botar o endereço da saída da lâmpada, Q2, e vou dar um endereço, vou chamar aqui o símbolo dela de HL1, que é o símbolo que eu coloquei aqui para poder estar identificando. Montei a arquitetura, agora vou fazer as ligações entre as entradas e os blocos de controle. Eu vim, ó, bem simples, não tem mistério. Fiz a minha lógica. Verifiquei que a conexão não foi feita de uma forma adequada. Eu venho aqui, ó, removo e interligo ela novamente. Não conectou. Não foi uma conexão adequada. Ok? Vou dar um play para ver se vai funcionar. Coloquei meus elementos, minhas entradas, vou alimentar o meu circuito de potência, vou ligar o QF1, vou acionar e vou alimentar, elas entraram automaticamente, já receberam energia. Agora eu vou dar um pulso em SB2 para poder ver se o circuito vai estar funcionando. Vou dar um pulso aqui, ó. Dou um clique, SB2 foi acionado, então aí ele tem todas as condições verdadeiras. Vou tirar o pulso, ó. O único elemento que foi acionado aqui foi o Q2, Q1 não foi acionado. Então se isso acontecer, eu dou um stop. Provavelmente é uma conexão que não foi feita de forma adequada. Venho aqui novamente e refaço isso. Okay? Também aqui, ó, teve um problema na alimentação. HL1 foi acionado, mas aqui, ó, Q2 não foi energizado de forma adequada. Vamos verificar aqui o motivo. Vou fazer umas pequenas correções aqui. Vou na parte da fase e vou desligar. Coloquei. Vou verificar se não foi nada demais aqui. Tecnicamente está ok, não tem nenhum erro. Vou dar um outro play. Vou alimentar F1, juntou, feito. Vou dar um pulso. Agora sim, os dois foi alimentado, ou seja, energizados, correspondente à lógica que está aqui dentro, que é essa lógica aqui, ó, fez que KM1 fosse energizado, HN1 fosse energizado e o motor funciona. Se por acaso o disjuntor desarmar aqui, ó, a lógica continua funcionando.
Mas se QF2 desarmar, o PLC desliga, a lógica para. Mesmo que eu restabeleça a energia, a lógica não volta a condições iniciais. Eu preciso novamente dar um pulso aqui, ó, em SB2, para que ele faça, energize a O, tendo uma dessas condições verdadeiras. Na end, como SB1, S1, F1 estão fechados, e recebendo o sinal da O, eu tenho todas as condições verdadeiras, então eu vou estar energizando Q1 e HN1. Também posso ver os status aqui, ó, nas entradas e saídas, e ver a animação do circuito. É um circuito bem simples para iniciar a parte de introdução à automação e circuitos elétricos. Um outro ponto bacana desse circuito, que eu posso inserir aqui na parte de contatos, um botão de animação. Esse botão de animação eu vou colocar aqui do lado. Vou ajeitar aqui as minhas tabelinhas de entrada e as minhas tabelinhas de saída. Vou colocar aqui ao lado. Vou pegar esses botões e vou colocar aqui. Eu vou dar um duplo clique e vou chamar cada um desses botões dos botões correspondentes. Vou chamar aqui, ó, de S1. Vou pegar o outro. Vou chamar esse outro botão aqui, ó. São 4 botões que eu tenho. 4 não, eu tenho 3 botões. Que um é o contato do térmico, então não conta. Então eu tenho o SB1 e também tenho o meu SB2. Ok? Vou ver aqui teve uma duplicidade. Vou tirar o último aqui, ó. Dei vários cliques e já fiz a formatação. Acertei e vou dar um nome para cada um deles. Um vai ser emergência. O outro vai ser o desliga. E o outro vai ser o liga. Vou ver com esses contatos, essas indicações, vou selecionar, vou arrastar, vou vir aqui, ó, com um retângulo, fazer um acabamento, vai ficar bonitinho. Coloquei um painel, vou vir aqui na minha lógica, vou fazer a seleção aqui, ó, criar um banner para poder estar criando o visual. Vou escrever aqui, ó, lógica de controle. Criar um design para a atribuição do meu circuito aqui, ó. Vou vir aqui, ó, colocar a potência. Vou colocar aqui, ó, telecomando, essa parte aqui inferior. Agora criei um design aqui, ficou bem mais apresentável. Quando der um play agora, em vez de eu ficar acionando aqui por cima, posso vir aqui, ó, liga. Vamos colocar aqui, vou acionar o botão liga. Deu um play, não funcionou. Por que não funcionou? Estou vendo aqui que o botão foi acionado, que eu não alimentei, ó, QS1, QF1, QF2. Vou lá, dou um play, ó, circuito funciona, motor entra em funcionamento. Aperto o botão desliga e desliga o circuito. Vou lá, dou um play novamente, circuito funciona. Aperto o botão de emergência, ele vai e desliga o circuito. Ok? Esses botões são os botões NA. Então, pessoal, aqui acaba a nossa segunda parte do telecomando com o PLC. A parte direta com os utiliza no PLC Logo com o software CAD Simulação 3. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.